Era para ser uma viagem única e direta de Ur dos Caldeus até a terra prometida em Canaã. Mas o patriarca Abraão, que era um simples homem assim como eu e você, é claro, ainda bateu a cabeça antes de chegar lá, antes de chegar naquela cidade. Então vem comigo para o módulo 2 deste estudo especial Patriarcas, para conhecer um pouco mais a respeito da história do nosso querido grande Abraão. Olá pessoal, Anderson de Aguiar aqui, mais uma vez para dar continuidade ao estudo sobre a vida, sobre a missão do nosso querido Abraão rumo à Terra Prometida. E no vídeo anterior, nós aprendemos então sobre a origem de Abraão, sobre o seu nome, sobre a sua família e também sobre o seu chamado, né? O chamado de Deus para a sua vida e sobre também a parada dele com a sua família ali na cidade de Harã. E a partir de agora, nós vamos prosseguir então com esse estudo, tá ok? E entender o que de fato aconteceu com Abraão, com Ló, com a sua família, depois que eles partiram então novamente rumo até a cidade de Canaã. E se você encontrou esse vídeo através das pesquisas do YouTube, através dos vídeos sugeridos, é porque você ainda não está inscrito no canal, ok? E perdeu, é claro, também a primeira parte desta aula, o primeiro módulo que eu já gravei desse estudo sobre Abraão. Então faz o seguinte, ó. Clica aí no botão vermelho para você se inscrever, ativa o sino para receber todas as notificações, né? E ser avisado das próximas aulas que virão. E clica aqui também no link da playlist que eu deixei aí, ó, na descrição deste vídeo, ok? Vai lá então e assiste a primeira aula, depois você volta aqui para dar continuidade ao seu estudo. Esse vídeo vai ficar aqui, não vou tirar ele do ar, ok? Quem é inscrito no canal já tem acesso aí aos mais de 100 vídeos que eu já gravei a respeito da Bíblia Sagrada. Então, vamos voltar à história de Abraão? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa aula de hoje? O capítulo 12 de Gênesis nos conta que Abraão ouve e obedece então às ordens que Deus lhe deu. Ele chama o seu sobrinho Ló, juntamente com a sua família, né? Eles pegam todos os bens que conquistaram ali naquela cidade e partem então com destino à terra de Canaã. Essa passagem que nós estamos estudando agora ainda revela que Abraão tinha 75 anos de idade, mas ainda não tinha filhos. Então fica claro aqui para nós que naquele momento era apenas Abraão, Sara, Ló, a esposa e as filhas de Ló, ok? Fica evidente também que Abraão e Ló se deram muito bem ali naquela cidade de Harã, pois os dois partiram dali com as suas riquezas, com os seus animais, né, com seus funcionários. Resumindo, os dois saíram bem de vida daquela cidade, tá ok? Na aula anterior, eu também ensinei a respeito da morte de Terá, né, lá em Harã, mas a gente não falou a respeito da data da sua morte, quando foi que ele morreu. Mesmo porque é nesse momento que a gente vai compreender o fato de Abraão e Sara estarem acompanhados apenas de Ló, da esposa e das filhas. Se a gente não prestar atenção nesta passagem, a impressão que fica é que Abraão saiu de Harã depois que o seu pai morreu. Mas a verdade é que ele saiu bem antes, então, de Terá morrer, bem antes do seu pai falecer ali em Harã. E eu vou explicar isso com mais calma, ok? Olha só, o pai de Abraão era Terá, certo? Terá fez filhos até os 70 anos de idade, mas só foi morrer com 205 anos. Ou seja, depois que todos os filhos nasceram, ele ainda viveu mais 135 anos. Então, quando Abraão deixa a cidade de Harã, é 99,9% de certeza que o seu pai ainda estava vivo com 145 anos. Vamos fazer as contas? Até porque eu iniciei esse tópico dizendo para vocês que Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Vocês lembram disso? Então, somando os 70 anos que Terá tinha quando teve todos os filhos, com os 75 de Abraão, nós temos então um total de 145 anos. Até aqui, tudo bem, né, gente? Se vocês tiverem mais dúvidas, podem escrever aí nos comentários que eu respondo todos vocês depois, ok? Agora que nós resolvemos essa questão temporal, vamos então focar na viagem da família, ok? O versículo 5 do Gênesis 12 conta que Abraão finalmente chegou em Canaã. Foi uma viagem longa,
foi uma viagem cansativa, mas eles permaneceram firmes no propósito de chegar naquela terra tão sonhada, naquela terra tão desejada. Ainda assim, eles passariam então por um longo processo antes de conquistar aquele lugar por direito, 400 anos depois, lá com Moisés. A passagem também nos conta que depois que eles chegaram na cidade de Canaã, o primeiro lugar que Abraão esteve foi em Siquém, lá no Carvalho de Moré, justamente onde moravam os cananeus. Foi nesse lugar que Deus apareceu então a Abraão e lhe confirmou a promessa de dar aquela terra à sua descendência. Feliz da vida, grato a Deus e animado, com a promessa, todos nós ficamos, Ele edifica então um altar a Deus quando chega na cidade de Siquém, para só depois ele prosseguir caminhando para o sul. No meio do caminho ele passa por uma região localizada então no meio das cidades de Betel e de Ai. Se estabelece ali com as suas tendas e então constrói um novo altar a Deus. Posteriormente, Abraão continua a sua caminhada, mas ele para novamente pela terceira vez numa nova região antes de chegar ao sul. No entanto, a Bíblia não fala onde seria esse terceiro local. Mas ela conta que a fome chegou naquela terra, bem naquele momento que eles chegaram ali. Alguns estudiosos interpretam que esse lugar seria Salém, que corresponderia hoje à cidade de Jerusalém. Apesar da Bíblia não dizer claramente que lugar era esse, algumas informações então que não aparecem na Bíblia revelam que após a morte de Terá, o rei de Salém teria enviado o seu mensageiro Jarã até Abraão enquanto ele estava a caminho de Canaã. O objetivo desse rei era de convidar, fazer um convite para o patriarca, para ele fazer parte do núcleo ali de estudantes, de sacerdotes do seu reino, do reino ali de Salém. De acordo ainda com essas informações, o rei também convidou Naor, que era irmão de Abraão, que recusou para ficar ali em Harã e construiu então naquele lugar uma poderosa fortificação. Mas enfim, o importante mesmo é a gente saber que Abraão e Ló chegaram ali, chegaram naquele lugar. Então vamos considerar que ali seja mesmo a cidade de Salém. Assim que eles chegaram ali, eles armaram então um acampamento bem próximo da cidade, não lá dentro, fora, e edificaram então guarnições nas colinas adjacentes, ok? Tudo isso então para eles se protegerem, eles eram espertos, Abraão era inteligente, dos ataques furtivos então dos hititas, dos filisteus e também dos assírios, que privilegiavam aquelas zonas da Palestina nos seus ataques e também nos seus saques. Gente, esse processo que Abraão estava passando também nos serve de lição para entendermos que quando Deus nos faz uma promessa, nós teremos também que passar por um caminho difícil, Algumas pausas também podem acontecer no meio dessa jornada, assim como aconteceu com Abraão, e sermos bem-sucedidos às vezes. São nessas pausas que a gente vai achar que não vamos conseguir, que nós também vamos acertar algumas decisões, errar em outras, mas nós precisamos manter o foco, ficar focado na promessa, crendo na promessa que Deus fez para nós. Pois assim, como foi com Abraão, também será conosco. Ele que alcançou, que teve fé e alcançou, também será com a gente e a gente vai conseguir em nome de Jesus. Então creia, tá ok? Eu falo isso porque o versículo 10 de Gênesis 12 conta que naquele lugar que eles estavam, a fome bateu na porta. E agora, José? Agora a gente tem que descer para o Egito. E foi ali no Egito que Abraão vacilou feio com Jeová, vacilou feio com a sua esposa. Vamos entender então essa parada. É o seguinte, quando eles chegaram naquela cidade do Egito, Abraão amarelou, gente, diante daquele povo. Isso porque a sua esposa era muito linda. Ela era linda demais. Aonde passava, ela chamava a atenção. Abraão, então, já conhecia a fama dos egípcios. Ele não era um homem desinformado. O cara era vivido, gente. Ele era um homem experiente, um homem maduro já. Então, quando Abraão chega ali naquele lugar, ele simplesmente fica com medo de morrer, por causa justamente da beleza da sua esposa. Ele teve medo da própria vida, da família também sofrer ali, Como assim, Abraão?
Deus tinha então falado diretamente com você. Ele tinha feito a promessa para você, e ainda assim você tremeu na base? Você ficou com medo daqueles caras? Pois é, gente, não é assim que acontece com a gente quando a situação aperta? A gente não fica desesperado? A gente também não fica com medo de nada dar certo na nossa vida? Abraão, gente, era um cara normal. Ele era gente como a gente. Aí ele decide ali, naquele momento, contar uma mentirinha do bem, né? E combina então com Sara para ela dizer que era a sua irmã, não sua esposa. Ó, você é a minha irmã, ok? Assim ele conseguiria ficar ali, ganhar uma grana surdina, dar de comer para a família, né? Gente, é claro que não existe essa mentirinha do bem, né? Apesar da gente usar esse argumento, às vezes, sempre, né? Tentando resolver alguma situação do nosso jeito. A gente se esquece de quem cuida e quem nos alimenta é Ele. É o nosso poderoso Deus, aquele que não deixa faltar nada. E outra coisa, ele usa esse argumento aí porque não chega a ser uma mentira, né? Tecnicamente falando, não é uma mentira, já que ela era a sua meia-irmã. Ele não estava mentindo de fato. Mas existe aqui um caso sério de eufemismo, vamos dizer assim, para tentar então aliviar o peso da omissão de Abraão, que também de fato é um pecado que entristece o nosso Deus. Não podemos ser omissos com nada, com a verdade. Mesmo porque ele esconde de Faraó essa verdade, de que ela também é a sua esposa. E é exatamente isso que desagrada a Deus, trazendo consequências gravíssimas para aquele país, para o Egito. E por que eu digo isso? Veja só, ao chegar naquele país, Faraó fica sabendo então através dos seus príncipes sobre a chegada da belíssima Sara ali no seu reino, né? De uma mulher muito linda que tinha acabado de chegar no Egito. Assim que o governante egípcio coloca então os olhos nela, ele se apaixona, pega ela e leva para o seu palácio para ser a sua mulher. Agora, nem preciso falar como foi que Faraó tratou a Abraão. O patriarca estava se dando bem, recebendo, né, favores, dinheiro das mãos do próprio Faraó, né, benefícios, enquanto na condição de cunhado. Olha só, enquanto o Faraó dormia com a sua esposa, Abraão estava se dando bem no Egito. Bela vantagem, né, gente? Disse ele que fez tudo isso apenas por amor. Vocês acreditam nisso? Fala sério, né, gente? Me conta aqui nos comentários e sejam bastante sinceros, ok? Gente, vocês têm noção do quanto Abraão estava ganhando? Era muito dinheiro, era muito benefício, ele era beneficiado. A que ponto então chegou essa esperteza aí do patriarca, hein? Quem diria, hein, senhor Abraão? Justo você, meu patriarca. Como se sentiu a coitada da Sara? Eu fico aqui me perguntando, gente, tentando entender isso. Que saída essa mulher tinha? Que saída Sara tinha? A Bíblia não vai contar, mas é quase certeza que feliz com essa situação ela não estava. 99% de certeza que ela não estava nada feliz com aquela situação. E faz sentido isso, já que o próprio Jeová não suportou ver aquilo acontecendo, claro, e desceu a mão para castigar o Egito com as suas pragas. Simples assim. Então essa foi a primeira vez que o Egito foi castigado com as pragas do nosso poderoso Deus. A segunda vez, então, aconteceu lá na frente através de Moisés, né? Confira então aqui na descrição o vídeo que eu fiz a respeito das 10 pragas. De alguma forma, Faraó descobre toda aquela farsa, ele fica com mais medo ainda, né, do que Deus poderia fazer se ele não devolvesse a mulher para Abraão. E foi isso que ele fez, né? Não é bobo? Ele imediatamente chamou a Abraão, devolveu então a esposa para ele e ordenou, é claro, para que ele pegasse Sara, Ló, todo mundo, tudo que tinha conquistado e saíssem na mesma hora do Egito, na mesma hora do seu país. A meu ver, até que Deus foi bonzinho com ele, né? Lembram daquele livro apócrifo dos Jubileus que eu ensinei lá no vídeo anterior? Pois bem, ele conta que Deus quis provar a Abraão, permitindo então que Sara fosse tirada dele e levada até o palácio de Faraó, até ali o reino dele, né? Mas, contudo, porém, todavia, no entanto, a Bíblia não fala nada a respeito disso, ok? Se a Bíblia não fala, então não vamos pressupor.
Resumo da ópera: Abraão e Sara voltam com Ló para Canaã, para o mesmo lugar de antes, ao sul de Betel, provavelmente Salém, como eu já falei anteriormente. E detalhe, agora eles voltaram muito, mas muito ricos mesmo, gente, com muito gado, com um rebanho muito grande de gado, com prata e com ouro, inclusive. Se deram bem, né? No final das contas. Assim que Abraão chega novamente, ele volta até aquele altar que ele tinha edificado lá em Betel para novamente oferecer holocausto a Deus, para novamente invocar o nome de Jeová. E é nesse lugar que nasce aquele famoso ditado: quanto mais rezo, mais assombração aparece. Ó, gente, é brincadeira, tá? Mas é isso mesmo o que acontece com Abraão. Ele estava ali orando, ofertando, e foi logo após ele oferecer o seu sacrifício de gratidão que Ló apareceu diante dele com os seus problemas, vamos dizer assim, de negócios, né? Por quê? Os seus funcionários estavam então batendo de frente ali com os funcionários de Abraão. É muita treta, gente. Gente, pessoal, olha só. Os dois tinham muito gado, eu já falei isso, né? Era boi para mais de metro. E já não via então ali mais espaço suficiente para tanta riqueza junto. Tá apertado. Essa é a verdade. E como acontece, né? Hoje em dia, em qualquer relação onde tem muita briga, onde as brigas são constantes, o melhor caminho é a separação. E é isso que aconteceu com os dois parentes. Foi cada um para o lado, cada um seguiu o seu caminho. Agora, um fato curioso que eu encontrei aqui nas minhas pesquisas, e eu vou deixar claro que não é na Bíblia, tá? Alguns estudos que não são bíblicos explicam que Abraão provavelmente tinha o interesse aí em se tornar um grande líder ali naquela região da Palestina. E ele almejava inclusive ser um poderoso rei naquelas terras. Mas é claro, como eu falei, são informações superficiais, né? Não bíblicas. E ainda carecem de fontes para comprovar a autenticidade dos fatos, para provar que é verdade, né? Mas eu estou trazendo isso apenas a título de curiosidade, tá ok? Não vamos reclamar aí dizendo que eu não estou ensinando coisas que não está na Bíblia. Ainda de acordo com esses estudos, ele voltou para Salém, né? Teria voltado para Salém apenas para atingir esse objetivo. Por outro lado, Melquisedeque teria então recebido a Abraão de volta a Salém. Assim, Abraão teria se tornado carismático entre aquele povo, né? E também um líder conquistador, um líder importante. Pessoal, olha só, eu fiz um vídeo a respeito da destruição de Sodoma e de Gomorra e nele eu faço uma biografia rápida aí, né? De Ló e de Abraão que se conecta diretamente então com esse estudo. Então, é o seguinte, ó, eu vou inserir esse vídeo na playlist dos patriarcas e também vou deixar aqui na descrição o link para vocês assistirem depois para confirmar, né, e ajudar no estudo de vocês. Nesse momento nós terminamos então, gente, o segundo módulo desse estudo e na próxima aula nós vamos estudar sobre essa separação, né, de Abraão e de Ló, a relação deles com os povos vizinhos ali naquela região e também sobre a aliança de Abraão com Deus. Então, fiquem ligados que eu estou aumentando a frequência dos vídeos aqui no canal, né? Vocês estão percebendo, né? E você não pode ficar de fora das próximas aulas, combinado? Quem já é aluno já está preparado, e eu tenho certeza que está preparado, né? Mas se por acaso você ainda não está inscrito, aproveite agora para clicar aí, ó, no botão vermelho para se inscrever e fazer, é claro, parte desta comunidade que cresce todos os dias aqui no YouTube. Ó, não vai embora sem deixar aquele comentário, hein? Aquele comentário que fortalece, é claro, esta comunidade que está crescendo. A sua opinião é importante. O que você achou desse vídeo? Comenta aí. Gente, obrigado de coração por vocês assistirem mais um vídeo meu. Não esqueça de Deus, tá? Porque Ele não esquece de você. Receba o meu forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!